Presidente dessa sessão, senador Jaime Campos, senhoras senadoras, senhores senadores. Nós temos assistido, nos últimos dias e particularmente na sessão solene de ontem, neste plenário, um debate sobre os últimos 20 anos de governo e do Plano Real. É bom lembrar que nesses 20 anos de governo e de Plano Real, nós tivemos 8 anos de gestão do PSDB e tivemos quase 12 anos, 11 anos e pouco, de gestão do Partido dos Trabalhadores. E a bancada do Partido dos Trabalhadores não veio a plenário na hora da sessão solene, porque durante esses últimos 11 anos e poucos meses, nós tivemos 2 presidentes do nosso partido, o presidente Lula por 8 anos e a presidenta Dilma no exercício dos seus primeiros 4 anos. E nenhum deles foram convidados. Portanto, eu entendo que é um desrespeito ao Estado Nacional fazer uma sessão solene para discutir os últimos 20 anos da nossa economia e chamar apenas um presidente e não os demais. Ao contrário disso, o Partido dos Trabalhadores tem um respeito por todos aqueles que foram presidente do Brasil. Nós, quando fomos à presidência da República, a presidenta Dilma, quando foi à África do Sul participar do sepultamento dos grandes presidentes do século XX e XXI, Nelson Mandela, teve o cuidado de convidar os 4 presidentes vivos do Brasil. Convidou o presidente José Sarney, convidou o presidente Collor de Mello, convidou o presidente Fernando Henrique Cardoso e convidou Luiz Inácio Lula da Silva. Permite, portanto, senador, apenas uma rápida interrupção. Creio que Vossa Excelência está obturando o dente errado. Porque quem convida é o presidente do Senado. A cerimônia de ontem não foi uma cerimônia do PSDB. Foi uma sessão solene do Congresso Nacional, objeto de um requerimento de um senador, Aécio Neves, votado pelo plenário. E quem convida é o presidente da casa. Eu mesmo não fui convidado. Eu vim aqui porque eu sou senador. Não houve convites. As pessoas vêm. Quem convida uma sessão no Congresso Nacional é o presidente do Congresso Nacional, no caso, o senador Renan Calheiros. Eu não estou dizendo que cabe a B ou C. O que eu estou registrando é que durante os últimos 20 anos, o PSDB administrou o Brasil por 8 anos e o Partido dos Trabalhadores está indo para 12 anos. E estou aqui registrando de que para a sessão solene, para tratar dessa matéria, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que governou também por 8 anos, não foi convidado. E a presidenta Dilma, que está completando seus 4 anos, também não foi convidado. É isso que eu estou registrando. E é por isso que a nossa bancada fez questão de não vir aqui. Não estou dizendo, não estou atribuindo aos autores do requerimento. Estou atribuindo que nós não fomos convidados. Quem convida é o presidente Renan Calheiros, não é o PSDB. Mas é porque Vossa Excelência, nobre senador Aloysio Nunes Ferreira, cobrou a presença do PT aqui. Estou simplesmente eu teria tido um enorme prazer em tê-los aqui. Um enorme prazer. Como sempre tenho que conviver com Vossa Excelência. Claro, da mesma forma. Portanto, estou registrando o motivo, e me estranha muito, quando você vai discutir os últimos 20 anos de uma política econômica, socioeconômica, que levou o Brasil para um patamar muito melhor do que o que nós tínhamos nos anos 80 e no início dos anos 90. Isso é inegável. E não é fruto de apenas um governo ou de um partido, mas de um conjunto de governos que conduziram o processo nacional durante esse período. Por exemplo, nós sabemos que na política econômica, o governo do PSDB se dividiu em 2 grandes períodos. No primeiro período, era o câmbio fixo, R$1, $1. Esse processo trouxe gravíssimos problemas para todos os países que aplicaram essa política cambial. Após a falência do Brasil em 98, que tivemos que ir ao Fundo Monetário Internacional porque não fechamos as contas. Aí sim, no segundo governo, corrigiu esse processo para o câmbio flutuante e mantemos até hoje e entendemos que é uma das melhores políticas de câmbio, o câmbio flutuante, em que ele se adequa à realidade de mercado e esperamos que ele se estabilize em torno de 2,40, 2,50, para que a nossa indústria seja competitiva, porque a paridade de $1 para R$1
quebrou todas as economias que implementaram esta política. Quero também registrar de que nos anos de 98, 2001 e 2002, o Brasil foi obrigado a ir ao Fundo Monetário Internacional porque não conseguia fechar as suas contas. Em 2003, nós herdamos uma dívida de 20 bilhões de dólares para com o Fundo Monetário Internacional. Hoje, o Brasil não deve um centavo ao Fundo Monetário Internacional. Liquidamos também a dívida com o Clube de Paris ainda dos anos 80 e somos credores em torno de 15 bilhões de dólares junto ao Fundo Monetário Internacional. E esta política nos levou a nos livrar das imposições do FMI e desde 2005, que aquela secretária do FMI que descia aqui todo mês para fiscalizar as nossas contas públicas, felizmente deixou de vir, porque o Brasil, com os trabalhadores, com os empresários, com o Pacto Federativo, a contribuição dos municípios, dos 27 governadores do governo federal, nos permitiu liquidar e sair daquele vexame que nós tínhamos com o Fundo Monetário Internacional. Em janeiro de 2003, nós herdamos a reserva internacional de 38 bilhões de dólares. Dos 38, 20 bilhões era o empréstimo do Fundo Monetário Internacional. Portanto, a nossa reserva líquida era de 18 bilhões de dólares. Hoje, nós temos uma reserva internacional de 376 bilhões de dólares, que permite liquidar toda a dívida externa brasileira, os avales que a União prestou, e ainda sobra um bom saldo, algo em torno de 20% desse montante. E é por isso que o Brasil hoje pode falar em dívida pública líquida, porque ele tem reserva, ele tem outras riquezas que lá em 2003 nós não podíamos contar. É verdade que a dívida pública em 2003 era basicamente a dívida líquida, porque nós não tínhamos reservas internacionais. E é por isso que hoje o Brasil pode falar em dívida líquida, ao contrário daqueles que chamam de economia criativa ou de mecanismo criativo de apresentação das nossas contas. E isso é possível fazer porque nós temos uma reserva significativa. E a nossa dívida lá em 2003 era 60,4% do produto interno bruto. Essa dívida hoje, a internacional, temos como liquidá-la. E a interna é de 33,8% do produto interno bruto. Evidentemente que isso não é resultado apenas de um governo, mas de um conjunto de ações que foram acertando as contas públicas e a responsabilidade dos governos federais com o Pacto Federativo para que pudesse chegar a esse resultado. É evidente que aqueles que não querem fazer esse debate, ao chamar uma sessão solene, não traz um grupo político, o Partido dos Trabalhadores, que nos últimos 12 anos, nos últimos 11 anos e 3 meses, governa o Brasil e é um dos grandes construtores desse saldo e deste resultado. Se nós formos para o mundo do emprego, eu sou uma pessoa que assisti nos anos 80, nos anos 90, a grande luta do movimento sindical era pela estabilidade do emprego, porque nós não sabíamos se no dia seguinte você tinha um emprego para trabalhar e o mercado era restritivo e você não tinha aonde desempenhar suas atividades. O Estado Nacional teve que implantar uma política de demissão de servidores públicos, porque não tinha mais como pagar e equilibrar as suas finanças. Hoje, o Brasil vive um clima de pleno emprego. Um país em que gera emprego suficiente para empregar a sua população, e essa taxa de desemprego está na casa de 5 a 5,5%, quando todos os analistas declaram que é o mundo do pleno emprego. Se compararmos com 2003, nós temos hoje um saldo de 17 milhões e 800 mil empregos de verdade, com carteira assinada, que foram geradas a partir de 2003, e tendo a micro e a pequena empresa como principal instrumento de geração de emprego. Se nós voltarmos a 2003, nós tínhamos um pouco mais de 1 milhão de micro e pequenas empresas formais no Brasil. Com a lei geral,
aprovada no final do segundo governo Lula, em 2006, e os seus ajustes feitos de lá para cá por este Congresso Nacional, nós hoje temos 8.400.000 micro e pequenas empresas formais no Brasil. E é este setor que é responsável, em grande parte, pela chamada nova classe média, que já são 42 milhões de pessoas que ascenderam na pirâmide social, vindo para a nova classe média, que numa primeira fase demandou muito consumo e agora está à procura de conhecimento. Quando você analisa, quando você identifica aqueles que se inscrevem no Enem, aqueles que procuram as universidades, são filhos e filhas dessa nova classe média que ascendeu na pirâmide social a partir de 2006, fruto de uma política de geração de trabalho, formalização do emprego, aumento da micro e da pequena empresa e, particularmente, da criação de um grande mercado nacional. Nós também precisamos ter clareza de que nesse processo de políticas sociais, de políticas públicas, já tivemos 36 milhões de pessoas saindo da miséria, vindo para as condições mais dignas e que precisam continuar se desenvolvendo, continuar crescendo, para ter uma porta de saída do Bolsa Família. E o Pronatec é um grande instrumento para contribuir com essas famílias, para deixarem o Bolsa Família tão logo adquirem uma nova profissão, se qualifique e assume os empregos em que o Brasil está oferecendo. Estamos qualificando 8 milhões de pessoas, numa forte parceria com o Sistema S, com as universidades, com a iniciativa privada, com os institutos federais de educação, para que possamos ter trabalhadores qualificados para assumir os bons empregos que o Brasil está gerando e que muitas vezes a empresa pede mão de obra para atender às suas demandas, mas nós temos um conjunto de homens e mulheres procurando emprego e não pode assumir aquele emprego porque não tem qualificação. O Pronatec vem para isso. Eu tive observando nos anos 80 e nos anos 90, o Brasil não abriu uma única sala de escola técnica federal. Muito pelo contrário, esvaziou as que existiam. No governo do Partido dos Trabalhadores, no primeiro e no segundo governo Lula, nós construímos e entregamos 280 institutos federais de educação. E no governo da presidenta Dilma, estamos fazendo mais 220 institutos federais de educação, como forma de permitir que toda a cidade do Brasil, que tenha mais de 50 mil habitantes, tenha um Instituto Federal de Educação. É isso que nós estamos aprovando no Plano Nacional de Educação. É isso que nós estamos fazendo para que o Brasil efetivamente possa gerar emprego, possa ter desenvolvimento econômico e possa crescer. Este país, nos anos 80 e nos anos 90, não fazia concurso público para admitir professores universitários. Em 2003, a Universidade Federal do Ceará, a universidade aonde eu tive o privilégio de ser aluno e ser advogado e bacharel em Direito na época. Essa universidade, em 2003, não conseguia pagar as contas de água, de luz, de telefone e nem tampouco recuperar os seus prédios, porque não tinha dinheiro para ali investir. Esta realidade era presente nas outras universidades. Hoje, nós já temos mais de 50 mil professores concursados e admitidos nesses 11 anos e 3 meses do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, à frente da Presidência da República. E nós temos um processo de incorporação e de inclusão das nossas crianças, dos nossos meninos, das nossas meninas nas universidades brasileiras. Eu lembro muito bem que desde 1965 as universidades particulares tinham a faculdade de pagar impostos ou de oferecer o montante em impostos em serviços. A partir de 2004, nós transformamos essa parte dos impostos todas em vagas nas universidades particulares, que é o ProUni. Temos hoje 1.200.000 meninos, filhos de lavadeira, de pescador artesanal, de dona de casa, de assentados, da agricultura familiar, frequentando as universidades, porque nós tivemos a coragem de enfrentar esse debate, aprovar o ProUni. Eu lembro muito bem
que aqueles que governaram durante os 8 anos da primeira fase dos últimos 20 anos foram ao Supremo Tribunal Federal para declarar o ProUni inconstitucional. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal declarou que era correto ter uma política diferenciada para este setor. Já temos centenas de dezenas de jovens formados e exercendo a sua atividade. Aqueles que falam tanto do Partido dos Trabalhadores, lamentavelmente, nos seus governos, não tiveram cuidado de olhar para os mais pobres, de permitir que esses meninos e essas meninas pudessem chegar às universidades. Isso não é resultado apenas de um partido, é resultado de uma ação conjugada com a aprovação no Congresso Nacional para que se torne realidade. Mas é preciso que nesses 20 anos, ao fazer esse debate, essas questões também apareçam. Talvez tenha sido por isso que não quiseram convidar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fez tudo isso e foi governo por 8 anos, e nem tampouco a presidenta da República para estar presente na avaliação e na avaliação dos 20 anos, dos últimos 20 anos da economia brasileira. Quero também aqui registrar de que quando nós chegamos lá em 2003, o investimento público era de 2,6% do produto interno bruto. E estamos investindo hoje 4,4% do mesmo produto interno bruto. Mas precisamos aumentar muito para construir a infraestrutura em que o Brasil precisa fazer. E é isso o que nós estamos fazendo com o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Sabemos que já fizemos um pouco. Precisamos fazer muito mais. E é por isso que nesse primeiro governo da presidenta Dilma, o nosso grande olhar foi para mudar os marcos regulatórios. Iniciamos pelo Código Florestal, por ter clareza de que o Brasil vai se transformar no maior produtor de grãos do planeta. Já somos o segundo. Devemos isso ao agronegócio, à agricultura familiar, às várias formas de produção agrícola que o Brasil tem. Mas nós precisamos também ter uma política de preservação ambiental. E é por isso que nós passamos aqui 2 anos discutindo e construindo um novo marco do Código Florestal para permitir isso. E é um texto que não é da vontade daquele agrupamento. É um texto mediado, em que o Congresso Nacional fez essa mediação. Se nós formos para a questão da infraestrutura, nós tínhamos uma verdadeira dificuldade na política de portos, dificultando a exportação, dificultando o escoamento da sua produção. E nós tivemos a preocupação de, nos anos 2012 e 2013, 2 anos discutindo o novo marco regulatório dos portos brasileiros. Terminamos de aprovar e agora estamos fazendo a sua implantação, a sua estruturação. Precisávamos adequar o nosso marco legal nas PPPs, nas parcerias públicas e privadas. Precisávamos adequar uma série de outras legislações para que a infraestrutura brasileira possa efetivamente dar conta da sua demanda. E é isso que está sendo feito nesses 20 anos. E aqueles que resolveram convidar apenas uma pequena parcela para vir fazer esse debate é porque exatamente queriam fugir dessa discussão e dizer efetivamente o que está sendo feito pelo Brasil. Por isso, eu queria registrar de que aqueles que cobravam a presença nessa tribuna do Partido dos Trabalhadores, dos nossos gestores, deveria primeiro perguntar por que não chamaram os gestores do Partido dos Trabalhadores, não de apenas 8 anos, mas de 11 anos e 3 meses, indo para 12 anos. Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, a nossa presidenta. Muito obrigado, senhor presidente.